Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui para adorar o Senhor. Chegou o tempo de nós refletirmos sobre a sua santa palavra. E nos cultos de domingo cedo nós estamos estudando o que mesmo? E que dia, ou melhor, que número de salmo é hoje? Olha, quem falou 7 não veio a 2 cultos. Provavelmente foi isso, não é? Perdeu a sequência. Nós estamos no Salmo 9, o tempo passa. O tempo passa. E meus irmãos, nós vamos nesse instante, então, olhar este Salmo no tempo que temos, neste culto. E eu quero, antes de fazer a leitura dele, dizer aos irmãos que a autoria deste salmo é atribuída a Davi, o grande rei de Israel, o mais famoso rei de Israel. E, entretanto, este salmo, na tradução do hebraico para o grego, ele foi juntado ao Salmo 10. Então, nas Bíblias que dependem da tradução grega, é aí que começa a diferença entre a numeração dos salmos, não é? O Salmo 9 e o Salmo 10 formam juntos um acróstico, com todas as palavras do alfabeto hebraico, e por conta disto, então, as traduções baseadas no texto grego juntam o Salmo 9 e o 10, mas nós vamos seguir aquilo que está na nova versão Almeida, atualizada, que é a divisão dos 2 salmos, porque nós trazemos esse texto da versão hebraica, da versão original, tá certo? E, naturalmente, o tema do salmo é louvor a Deus pela sua justiça. Se nós quisermos resumir o salmo inteiro, alguns intérpretes, alguns especialistas disseram assim: o salmista louva a Deus pela libertação de seus inimigos e celebra o governo divino por prover segurança ao povo de Deus e punição aos ímpios. Encorajando-se assim, ele ora por novas ocasiões para contar as misericórdias de Deus e, confiante de seu contínuo julgamento sobre os ímpios e vindicação dos oprimidos, ele implora uma manifestação pronta e eficiente da soberania divina. Pronto, nós dissemos o salmo de acordo com os especialistas. Entretanto, eu queria situar este salmo na condição histórica, e isso não é possível. Não se sabe dizer exatamente que situação levou Davi a compor este salmo. Mas, olhando para a vida de Davi, você pode consultar depois 1 Crônicas 18 e 19. Esses 2 capítulos de 1 Crônicas narram o fato de que Davi, em relação aos países em volta, foi um grande dominador, foi um guerreiro e foi uma pessoa que venceu os países em guerras. E por conta disso, vários desses países são países subjugados aos quais ele aplica impostos. Imaginem vocês se o Paraguai nos dominasse. Nós teríamos alguma sensibilidade com o presidente do Paraguai ou nós o odiaríamos? Então, Davi ia para a cama sabendo que havia muita gente que não gostava dele. E por conta disto, não é apenas esta poesia de Davi, mas muitas outras que falam da sua relação com pessoas que não o amam, com pessoas que o desprezam e com pessoas que querem a sua morte. É um pouquinho diferente da gente.
porque nós não temos consciência de muitos inimigos, ou temos? Eu espero que nenhum de vocês tenha consciência de que nós temos muitos inimigos. Nós só temos que lembrar de uma coisa: a partir do instante da nossa conversão, a partir do instante da nossa fé em Jesus Cristo, quando o Evangelho assumiu em nós a primazia do nosso coração e da nossa existência, o primeiro inimigo que nós ganhamos foi Satanás. Os principados e potestades governados por ele são contra nós o tempo todo. Além disso, nós somos contraditórios em relação ao mundo, porque a cultura que nós vivemos é a cultura do Senhor e não a cultura que o mundo pretende que seja moralmente sadio. Então, o nosso padrão de comportamento, a Bíblia recomenda que seja absolutamente diferente, diferenciado do que as pessoas à nossa volta. Não porque nós sejamos melhores, mas porque nós fomos alcançados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Então, ser crente atrai inimigos. Ser crente atrai inimizade. O apóstolo Paulo definiu a coisa em questão de olfato, usou a linguagem do olfato para falar disso. Ele diz que para alguns nós somos o bom cheiro de Cristo, mas para outros nós vamos ser o mau cheiro de Cristo. Nós vamos exalar um cheiro que eles não gostam de sentir. O fato é que, lá naquele texto de 1 Crônicas 18, especialmente o versículo 13, há uma frase que é importante para nós, em relação ao contexto de Davi, porque está escrito lá: o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Portanto, ainda que Davi seja um homem de muita tribulação, é um homem de muitas vitórias. E é dentro deste contexto que nós vamos tratar deste salmo, pensando em como é que a gente vive sob o cuidado de Deus. Porque hoje, se nós temos Jesus no coração, nós estamos guardados por quem? É pelo Senhor. Como é que a gente vive sob o cuidado de Deus? Então, algumas colocações que eu vou fazer aqui estão relacionadas com o próprio texto. Vamos ver aqui os versos de 1 a 4. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa no trono te assentas e julgas retamente. Por que é que Davi está contente aqui? E como é que ele expressa esse contentamento? Até que ponto a vida de uma pessoa que teme a Deus deve ser uma vida alegre, uma vida com preocupações, mas ao mesmo tempo com certezas? A proposta de Davi é que o louvor, a exaltação de Deus, a confiança de que Deus está cuidando de cada aspecto da vida, é fundamental na nossa vivência, no nosso comportamento, no nosso sentimento, nas nossas emoções. O que Davi está fazendo aqui é o que Jesus falou aos seus discípulos. Ele estava buscando o reino de Deus e a justiça de Deus,
e o que ele precisava estava sendo acrescentado. Por que que ele estava alegre diante de Deus? Porque ele tinha consciência de quem Deus é, e nós vamos ver mais adiante quem Deus é. O fato aqui é que Davi mostra para a gente que a nossa atitude diária deve ser uma atitude de exaltação da glória de Deus, porque o Senhor nos defende. Ele tinha essa consciência que o Senhor o defendia. Ele ia para as batalhas e ele determinava as estratégias. Os seus generais avançavam em diversas frentes diferentes e no final das contas o inimigo fugia, ou então o inimigo perecia, e ele efetivamente se sentia não apenas realizado como rei, mas ele se sentia vencedor, porque sabia que Deus havia posto a mão ali. O crente precisa saber que a sua vida diária depende de Deus pôr a mão nas suas coisas e de trabalhar nas suas coisas. Um outro aspecto desta vida de louvor pelo cuidado constante de Deus é que Davi, mais adiante, lá no verso de número 13 e no verso 14, vai mostrar que ele também é frágil, ele não é essa fortaleza assim como a gente imagina, porque diante das possibilidades futuras, diante das incertezas da vida, ele faz esta oração, versos 13 e 14, vocês podem me ajudar a ler? Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame os teus louvores e me alegre na tua salvação. Você percebe que além de Davi reconhecer que Deus tem livrado a sua vida, ele recorre ao Senhor para dizer, olha, em situações que eu ainda não percebi, Senhor, põe a tua mão lá, tem compaixão de mim, trabalha na minha vida, de maneira que eu seja preservado, é o Senhor quem me dá a vida. Hoje de manhã, provavelmente a sua primeira oração do dia foi, Senhor, muito obrigado, eu estou vivo. Foi o Senhor quem me sustentou durante o sono. Foi o Senhor quem me acordou. Louvado seja o teu nome. Mas, Senhor, eu vou enfrentar este dia que eu não conheço. Tem compaixão de mim. Cuida de mim para que eu realmente possa comunicar às outras pessoas aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque esta é a finalidade do crente. O crente não existe para outra coisa, a não ser comunicar aos outros que Deus o ama. Mas há uma segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira foi vida de louvor pelo cuidado constante de Deus e submissão à sua direção. Mas agora eu queria chamar a sua atenção para como Davi enxerga Deus. E aqui Davi enxerga Deus pelo ângulo da justiça de Deus. Pela justiça, o exercício da justiça. Deus tem para si mesmo uma régua, e esta régua baliza todas as suas ações e ao mesmo tempo baliza as ações dos homens, dos seres humanos. Nossa régua é diferente da de Deus, muito, muito, muito diferente. Mas quando pensamos aqui em como Davi olha para Deus, dá para a gente fazer um alinhamento da nossa própria concepção de Deus por meio deste salmo. Vamos lá? Verso 5 até o verso 7 vai mostrar a grandeza de Deus, porque diz assim, tu repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome.
Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Vocês podem observar que Davi em nenhum momento nesses versículos disse assim: eu fiz isso, eu arrasei as cidades, eu acabei com a memória dos povos. Não foi ele que fez isso. Ele atribui a Deus, ele atribui a grandeza de Deus. Ele tem a concepção de que Deus governa todos os povos. Ele tem a concepção de que Deus governa pessoas no exercício do poder. Ele tem a consciência de que a história não se faz sozinha, mas a história é regida pelo princípio controlador de Deus. Tem coisas que Deus permite e tem coisas que Deus determina. E quando estas coisas acontecem, Davi entende que Deus está construindo a história, e a gente tem ouvido aqui deste púlpito muitas e muitas vezes: não se anseie, Deus está cuidando da história. Essa é a grandeza de Deus. Ele constrói a história, ele proporciona que a história culmine na pessoa de Jesus Cristo, que é a personalidade mais importante da história. É o centro da história, na verdade. E nós somos periféricos. Mas ele fala, além desta convicção da grandeza de Deus, ele fala da convicção da justiça de Deus, da retidão de Deus. Verso 8, ele diz: ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O verso 16, o Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa, os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. Verso 19, sejam as nações julgadas na tua presença. Deus vai fazer toda pessoa comparecer diante de si, e a simples presença diante de Deus vai denunciar toda a nossa falta. Vamos nos lembrar de Isaías. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus e os anjos cantando santo, 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 o que aconteceu? Ele saiu pulando, falando em línguas, levantando as mãos para o alto, ou ele começou a desmaiar? Pois é, até os mais fervorosos naquele dia vão derreter como margarina no fogo, porque passar pela régua do Senhor só por sua misericórdia. Não vai ter ninguém que sobre. Por mais conceituados que a gente tenha os nossos irmãos de fé, que nos guiam espiritualmente, não é? Os pastores, os padres, sei lá quem, os líderes religiosos, todos nós somos falíveis diante da régua do Senhor. E quando Ele passar a régua, nós vamos estar em falta. A única coisa que vai suprir a falta é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que redime os pecadores. A única tábua de salvação que nós temos é confiar no Senhor Jesus Cristo, que executou toda a justiça de Deus. Ele andou pela régua de Deus. Queridos irmãos, então, o que nós descobrimos aqui é que Deus será justo. Mas, ao mesmo tempo, Davi proclama o outro lado da justiça de Deus, o outro lado da graça de Deus, quando ele fala aqui nos versos 9 e 10, o seguinte: o Senhor é também
alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Tem alguém aqui que busca Deus? Tem alguém aqui que busca Deus? Ele desampara você? Por que ele não desampara você? Porque ele é misericordioso. Você merece? Eu mereço? Não, não merecemos. Mas sabe o que Deus faz? Deus olha para nós com tanta ternura, com tanta graça. Não porque a gente foi buscá-lo, mas porque Jesus Cristo morreu por nós. E nós cremos em Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus Cristo, queridos irmãos, essa benevolência nos faz não assustar com a justiça. Nós devemos temer a Deus por causa da sua justiça, mas nós devemos também ter o nosso coração disposto a confiar na sua misericórdia. Sabe? Nós não devemos tratar a Deus como um homem ranzinza, como um velho ranzinza, mas nós temos que tratar como um Deus misericordioso, um Deus que está disposto a perdoar pessoas arrependidas. Então, se nós temos aqui, meus irmãos, uma vida de louvor pelo cuidado de Deus, e quando nós estamos aflitos, nós vamos a Ele, em segundo lugar, nós olhamos para Deus, nós enxergamos a grandeza de Deus, nós enxergamos que Ele é justo e não vai levar desaforo para casa, e nós sabemos que Ele é uma pessoa que cuida muito, intensamente daqueles que o temem. É isso que o Salmo está dizendo. Mas agora eu quero convidar vocês para viajar para um outro plano do Salmo, que é o que Deus faz com pessoas que não o querem, pessoas que não o creem nele, pessoas que não o amam. É por isso que nós temos a responsabilidade de evangelizar o mundo inteiro, porque as pessoas não sabem o que está à espera delas, mas nós temos a mensagem de redenção, nós temos a mensagem de salvação. Olhem os versos de número 15, 16 e 17. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam, ficou preso o seu pé. Olha, existem tantas armadilhas preparadas para capturar os servos de Deus. Só que estas armadilhas, segundo o texto, vão recair sobre os seus próprios pés. É muito sério isso. E mais, os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos, e no verso 17 ele diz: no Sheol, no inferno, no lugar dos mortos, serão lançados os perversos. Todas as nações que se esquecem de Deus, eles terão morte. Mas não é a morte física, porque a morte física nos pega também. A Bíblia nos declara que existe uma segunda morte, que é a morte, o distanciamento integral de Deus para sempre. As pessoas clamarão a Deus e Ele não as ouvirá. Ele virará as costas para elas. Vamos tirar Deus, que é bondoso, grandioso, misericordioso, justo, do contexto, e o que sobra? Sobra a malícia, sobra a inveja, sobra o orgulho, sobra a guerra, sobra a aflição, sobra a agonia de consciência,
sobram todos os desastres que nós conhecemos como frutos do pecado. Não é verdade? Quem por acaso esteja assistindo, participando deste culto pela transmissão, e não confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, saiba que Deus vai pegá-lo na curva. Deus não vai deixar impune nenhum. E Davi ora no final do Salmo, no verso 19 e 20, dizendo assim: levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Que atitude vai ter o crente? Bom, nós já vimos que o crente vive uma vida de exaltação do Senhor, e quando está em aflição, pede a compaixão de Deus. Contempla Deus e verifica que Deus é grandioso, dirige a história. Contempla Deus e vê que Ele não vai deixar impune nenhum pecado. Compreende que Deus usará de misericórdia com os que temem o seu nome. Agora, nesta divisão do salmo que eu fiz, nós observamos que Deus, na sua punição, vai lembrar a todos os seres humanos, não importa a soberba deles, inclusive daqueles que dizem Deus não existe. Vai dizer: você é meramente mortal, e eu te condeno para sempre. Eu espero que ninguém aqui queira ouvir isso, mas que queira ouvir: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos está proposto desde a fundação do mundo. Quer dizer, eu quero ouvir isso. Você não quer ouvir isso? E por que você precisa ouvir isso? O que você precisa fazer para ouvir isso? Você precisa rever as suas convicções e entender que uma vida com o Senhor vai trazer inimigos, mas uma vida com o Senhor vai trazer paz à sua angústia e vai trazer forças para o testemunho. E esse é o último ponto que eu quero abordar, porque Davi fala dele mesmo no verso 14, a segunda parte do versículo. Ele diz: para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. E depois, no verso 11, ele fala a todos os leitores do Salmo: cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamem entre os povos o que ele tem feito. O que eu tenho que proclamar? Qual a principal coisa que eu tenho que dizer para as pessoas? Eu posso começar a minha mensagem da seguinte maneira: você é um perdido e vai para o inferno. É uma verdade? É. Essa é uma grande verdade, mas não é isso que você tem que proclamar. Isso aí é como tirar o pó da sandália. É quando você falou com a pessoa e a pessoa não te atendeu, disse assim: olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Mas antes de falar isso, conte para as pessoas como é Deus. Deus é justo, mas Deus é misericórdia. Deus está pronto para acolher as pessoas que se arrependem. Deus está pronto para acolher as pessoas e dar vitórias pessoais e coletivas às pessoas que o buscam. Deus está pronto para ouvir as orações das pessoas. Deus está pronto para ensinar a elas o caminho da graça. Deus está pronto a fazer de você uma pessoa que mude o destino de tantas outras por meio da pregação do Evangelho. Conte para Deus, conte para as pessoas como Deus é bom. Conte para as pessoas
como Deus tem misericórdia de você, como Ele passou Jesus Cristo pela régua dele para aceitar você. Conte como Ele está disposto a andar com você e carregar você até o final da sua existência, na terra e depois na presença dEle. Leia o Salmo na sua casa, medite nele, em nome de Jesus.